Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No último domingo, nós estudamos toda a primeira parte desse capítulo, sendo que esta live, esse estudo, é a segunda parte, já que o capítulo é um pouco extenso e nós passamos pelos comentários de Kardec sobre esse tema. Então, nós vimos os conceitos de perdão, das palavras do Mestre quando disse para perdoarmos a fim de que Deus nos perdoe, a necessidade de reconciliação com os adversários, o sacrifício que é mais agradável a Deus, a questão do argueiro e a trave no olho dos nossos irmãos e de nós próprios, a questão de não julgarmos para não sermos julgados e sobre a passagem que fala da pedra a ser atirada por aquele que não tem pecado. Vimos então as passagens evangélicas concernentes a esses temas e os comentários de Kardec, explicando de forma racional, como sempre faz, sobre o que Jesus quis dizer nessas passagens. Hoje, trataremos das instruções dos Espíritos, ou seja, as mensagens e interpretações da espiritualidade sobre esses mesmos temas. Já esclarecemos aqui que os capítulos do Evangelho são formados justamente pelos comentários de Kardec, as passagens da Bíblia, do Evangelho do Cristo, e posteriormente nós ouvimos o que os Espíritos têm a dizer nas inúmeras comunicações organizadas por Kardec através de inúmeros médiuns. Comecemos então hoje a segunda parte desse capítulo. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Então, segundo esse espírito comunicante, o perdão das ofensas, o perdão ao próximo, é o ensino que mais deve falar alto aos nossos corações. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Então vejam que, se nós confrontarmos essas palavras ditas pelo Cristo com a oração mais simples que possa ser proferida, encontraremos esse mesmo pensamento. Ele, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Perdoar, portanto, incessantemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Notem, então, que a fórmula para não recebermos dentro de nós mesmos as injúrias, os ataques e as perseguições é exercitarmos o esquecimento de nós mesmos, porque dessa forma nós não nos ofenderemos. Por mais que as pessoas nos persigam, nos caluniem, se nós esquecemos de nós mesmos, se nós vencemos o nosso egoísmo, nós não nos ofenderemos e, portanto, saberemos lidar com essas perseguições. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Pergunta então o Espírito. De fato, Deus não nos perdoa a todo tempo, porque erramos a todo momento?
Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Nós contamos quantas vezes Deus perdoa as nossas faltas, portanto, que nós também possamos perdoar incessantemente. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Então, com essas belas palavras, a entidade revela, então, nas palavras de Jesus, que nós devemos aplicar o perdão a todos, usando de indulgência, de caridade, de generosidade, doar sempre, perdoar sempre, porque tudo que damos, Deus nos restitui. Sempre que perdoamos, Deus também nos perdoa. E sempre que nos rebaixamos e humilhamos, Deus nos eleva. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Então a entidade destaca que nós devemos seguir ouvindo essas palavras, pregando essas palavras, porque Jesus está acompanhando nossos passos, prosseguindo com a tarefa ingrata que ele iniciou há 18 séculos. Hoje há mais tempo, né? Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Logo, quanto mais grave a ofensa, mais mérito terá aquele que perdoa. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Vejam que na lógica do argumento dele, se perdoarmos pequenas ofensas, isso não há um grande merecimento na conduta, porque são simples arranhões. O verdadeiro perdão meritório é aquele que perdoa ofensas graves, ofensas mais violentas. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. O Espírito então dá uma mensagem direta aos espíritas. Não nos esqueçamos do perdão das injúrias, porque Jesus não diria isso em vão. Se afirmamos que somos espíritas, demonstremos através dos atos, perdoando as ofensas, esquecendo o mal que nos tenham feito, pensando sempre no bem que podemos fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Então, aquele que já está nesse caminho de perdoar, de ser indulgente, caridoso, humilde, não abandone esse caminho, porque Deus consegue enxergar os nossos pensamentos, conhece o nosso íntimo. Cuidai, portanto, de os expungir de todo o sentimento de rancor. É um dever do espírita, do cristão, expungir do coração todo o sentimento de rancor contra quem quer que seja. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. De fato é feliz, tem paz de consciência, não tem insônia, consegue repousar tranquilamente aquele que não tem ninguém por adversário. Essa mensagem foi dada por Simeão em Bordeaux, 1862. Passemos para a próxima mensagem. Perdoar aos inimigos
é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Esse espírito, então, inicia a sua lição destacando a necessidade de perdão desde as pequenas ofensas até as mais graves. Porque vamos lembrar também daquela passagem do Senhor que perdoa o seu empregado e quando esse empregado deixa a presença do Senhor, não perdoa outra pessoa que tem uma dívida com ele. Então, devemos perdoar para que Deus também nos perdoe. Se formos exigentes, inflexíveis, como pedir a Deus que não seja também duro, inflexível e exigente para conosco, para com as nossas faltas? Precisamos, portanto, da indulgência de Deus todos os dias. Não podemos esquecer, portanto, de ter indulgência também para com o próximo. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Pergunta esse espírito. Alguns, portanto, têm essa renitência no mal, em não perdoar, esquecendo-se que se nós analisarmos a origem das brigas, das inimizades, poderemos encontrar muitas vezes nós mesmos sendo os ofensores iniciais. Aqueles que começaram toda aquela briga, todo aquele ódio, que muitas vezes nos achamos vítimas. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba com uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Então veja que as perguntas da entidade é justamente para nos alertar. Será que não foi você que iniciou essa briga? Que não falou algo que não devia? Que não perdoou e que ofendeu? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Ou seja, ele não está aqui afastando a responsabilidade do nosso adversário. Os dois estão errados. Aquele que também se ofendeu não deveria ter respondido à ofensa e criado esse ciclo de perseguições. Porém, os dois estão equivocados. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Ou seja, se a outra pessoa demonstrou ser suscetível à ofensa que nós criamos, mais um motivo que nós temos para perdoá-la e para buscar também o seu perdão. Porque se lançamos a uma pessoa suscetível de ficar ofendida, nós criamos a situação de perseguições e vinganças. Admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias, e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no olvido, ou seja, no esquecimento? Mais uma vez a entidade insiste que nós possamos admitir que se somos ofendidos hoje, certamente ofendemos no passado. E quem poderá afirmar que não fomos nós que envenenamos essa relação por meio de represálias, por meio de brigas e discussões que poderiam facilmente cair no esquecimento, mas que nós incentivamos, que nós buscamos reavivar? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Então, se hoje existe a inimizade, se hoje existe a perseguição, somos culpados também de no passado não impedir a consequência de um ato negativo. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Então, para não sermos censurados,
Para não termos qualquer tipo de equívoco ou erro, temos que ser clementes, misericordiosos com aqueles que falharam conosco. Somente dessa forma o mérito crescerá. Prossegue o Espírito. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Existe o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então vejam que o Espírito destaca algo que acontece muito até hoje. Nós fingimos perdoar os adversários, perdoar quem nos fez mal, mas no fundo desejamos a sua queda e nos alegramos com as suas infelicidades. Isso não é perdoar de verdade, isso é perdoar com os lábios, mas não com o coração. Quantos não dizem perdoo, mas acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Isso também não é perdão. Não adianta dizer que perdoa e não querer mais conviver com o indivíduo nunca, jamais. Ele não está dizendo aqui que nós devemos forçar relações, relacionamentos com pessoas que nos fazem mal. Não é isso. Mas perdoar não significa querer que a pessoa desapareça para sempre. Algum dia nós deveremos reconciliarmos-nos com os adversários, com as pessoas que nos querem ou nos fazem mal. Perdoar também é propiciar no futuro uma convivência pacífica com essa pessoa. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Esse que não quer nunca mais ver a pessoa? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, esquece a ofensa. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Então, o único perdão que Deus valorizará é o perdão que a gente realmente esquece a ofensa recebida. Não exerce um perdão da boca para fora, mas sim um perdão real. Deus sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros, ou seja, ninguém consegue fingir um sentimento real a Deus. Ele conhece a nossa intimidade. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Quem perdoa é uma grande alma, perdoa de verdade as ofensas. O rancor é sempre sinal de baixeza, de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, devemos absorver esse ensinamento de que o perdão verdadeiro é peculiar às grandes almas e que o rancor é peculiar de pessoas inferiores. Não esqueçamos, o perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Quem deu essa mensagem, então, foi Paulo. Apóstolo Paulo, em Lyon, 1861. Vejamos agora lições dos Espíritos sobre a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Vamos ver então o que esse Espírito tem a dizer sobre a indulgência. Um sentimento doce e fraternal que todos deveriam usar, mas poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma desculpa para eles, desculpa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então a indulgência é aquele sentimento que não enxerga o defeito do outro, e se enxerga, não divulga, não comenta com ninguém.
pelo contrário, esconde os defeitos dos outros, para que não sejam conhecidos pelos demais. E se mesmo assim esse defeito é descoberto pela malevolência das pessoas, nós sempre devemos ter uma desculpa para que a pessoa seja daquele jeito. Evitar de comentar o mal do outro, sempre dar desculpas que não evidenciam o mal da pessoa. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então a lição é sempre diminuir a maldade que existe no outro, atenuar os erros dos outros, tanto quanto possível. A gente vai ver no prosseguimento dessa lição que não significa passar a mão na cabeça das pessoas no sentido de deixar que elas pratiquem o mal, principalmente quando interfere na vida de outras pessoas. O que ele está ensinando aqui é que nós devemos ter esse sentimento de não julgamento, de não maledicência, não fazer observações chocantes, não ter censura nos lábios, apenas conselhos, e conselhos velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Ele pergunta. Qual a consequência quando criticamos alguém? A de que não tereis feito o que reprovais. Ou seja, se criticamos alguém, é porque nós não faríamos o mesmo. Aquilo que reprovamos, já que estamos censurando. Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Então ele está aqui ensinando justamente a passagem da trave no olho e do argueiro no olho do irmão, não é? Ao invés de olharmos os defeitos dos outros, preocupemo-nos com os nossos defeitos, com os nossos pensamentos. Ele pergunta quando nós vamos julgar as nossas atitudes em vez de ficar julgando os outros. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Pergunta o Espírito. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Então ele está dizendo, sejam severos para com as suas faltas, com os seus pensamentos, e indulgentes para com as faltas dos outros, porque quem julga é Deus em última instância. Quem vê os pensamentos íntimos de cada um é Deus, e por isso ele desculpa as faltas dos outros que nós criticamos e muitas vezes condena as faltas que nós relevamos, as nossas próprias faltas. Então isso mostra a grandeza de Deus e que nós não temos a superioridade moral para criticar e julgar ninguém. Devemos ter, pelo contrário, indulgência. Não criticar, não observar as faltas e não comentá-las. Pelo contrário, reduzir ao máximo as faltas dos outros quando são descobertas. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, ou seja, condenando a pessoa que praticou algo contra os desígnios da igreja, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Então ele está dizendo, quem condena o outro, quem chama o outro de pecador, terá cometido falta mais grave. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então todo líder religioso, principalmente, tem que ter indulgência, porque atrai, acalma as pessoas, levanta os caídos, enquanto que o rigor, o julgamento, desanima, afasta e irrita as pessoas. Quem deu essa mensagem assinou como José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863.
vejamos mais uma lição dos Espíritos. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, mais um espírito que repete o que Jesus disse e que os demais interpretaram também da mesma forma. Indulgência para com as faltas alheias, para que Deus também tenha indulgência com as nossas faltas. Ele prossegue: sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Então ele fala com uma linguagem muito poética o que o José disse na mensagem anterior. Não focar no erro do outro, mostrar a indulgência do anjo que esconde as falhas humanas dos olhares que consideram impuros as suas condutas e atitudes impuras. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai. E não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Peçamos então perdão a Deus das nossas falhas, mas não esqueçamos de perdoar as falhas dos outros. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porque se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria. É exato, mas tampouco recompensaria. Então o que ele está ensinando aqui? Qual a nossa intenção quando pedimos perdão a Deus? Será que nós pedimos que ele apenas esqueça das nossas ofensas? Um esquecimento que nos deixaria no nada? Porque se Deus apenas esquecesse as nossas faltas, ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Então ele está ensinando que Deus lembra das nossas faltas, ele reconhece que a gente errou, mas ele perdoa sempre. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, não é esquecimento, mas sim compreensão. Ele entende que nós caímos. E essa compreensão é necessária tanto para punir, porquanto reconhecemos o erro, quanto para recompensar as boas atitudes, já que se ele esquecesse de tudo, não haveria nem punição, nem recompensa. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Então ele está ensinando que quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos pedindo não o esquecimento, mas sim a misericórdia, a graça divina, para que nós não caiamos nos mesmos erros. É para isso que nós pedimos perdão. Pedimos força para escolhermos um caminho de submissão e de amor, onde o arrependimento possibilitará a reparação da falta praticada. Assim, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porque, na maioria das vezes, muito transparente é esse véu para os seus olhares. Então, esse Espírito demonstrou que Deus não esquece as nossas faltas,
Quando Ele nos perdoa, quando nós pedimos perdão a Deus, não é para que Ele esqueça, mas é que Ele tenha misericórdia. Então, nós devemos fazer o mesmo com as faltas dos nossos adversários, com aqueles que nos fizeram mal. Não é esquecer as suas faltas, porque esse véu do esquecimento é muito frágil, é transparente. Nós devemos simultaneamente perdoar e amar. Então vejam, o ensino aqui é mais profundo, demonstrando que o perdão, na verdade, é um ato também de amor, não somente de esquecimento, não somente de perdão. É perdoar e amar. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Então é fazer com aquele que nos ofende o mesmo que gostaríamos que Deus fizesse conosco. Substitua a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Substituir, portanto, a cólera que polui pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Então ele pede: imitem Jesus. Perdoa como Ele perdoou quando estava na terra e como perdoa ainda em espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como Ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, se seguirmos Jesus, seguirmos seus passos no perdão das ofensas, no amar ao próximo, nós subiremos essa montanha, onde encontraremos a glorificação. Quem deu essa mensagem foi João, bispo de Bordeaux, 1862. Vejamos mais uma mensagem sobre esses temas de perdão das ofensas, de indulgência, de caridade. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Mais um espírito que vai repetir: ser indulgente, esquecer as ofensas, perdoar o próximo. Poucos fazem isto. Todos vós tendes maus pendores a vencer. Todos nós temos más tendências, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, a carregar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Então, se todos nós temos defeitos a corrigir, quem somos nós para julgar os defeitos dos outros? Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Vejam que ele pergunta justamente isso. Diante de tantos defeitos e tantas falhas, por que julgar tanto o próximo? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Quando vamos deixar de olhar o defeito do outro para enxergar o defeito que nos faz cair tantas vezes? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Quem se julga superior é insensato. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos,
centelha vivaz da essência espiritual. Então esse Espírito está ensinando que por mais que os indivíduos sejam maus, tragam defeitos, infelicidades e atitudes errôneas, todos trazem o germe dos bons sentimentos. Olhemos então de forma superficial os defeitos dos outros, esforçando-se para ver o que há de bom, o que há de virtuoso no coração dos criminosos, daqueles que erram, porque nós também carregamos muitos erros. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao término da jornada. Então o Espiritismo serve dessa bússola para nos guiar no caminho, a fim de que tenhamos esses sentimentos trazidos pelos Espíritos do Senhor. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então essa mensagem é mais uma palavra de estímulo, de ânimo dessa entidade, que nos pede termos caridade, a caridade real, a caridade que leva o amor de Deus às criaturas, perdoando as ofensas, esquecendo os defeitos dos outros e priorizando o que há de bom nos corações humanos. Ouçamos, portanto, os nossos amigos espirituais para praticarmos a caridade, que é uma lei criada por Deus. Quem deu essa mensagem foi Dufet, bispo de Nevers, Bordeaux. Aqui uma pergunta, certamente a Santo Agostinho. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então vejam que essa pergunta tem relação com o que a gente já estudou. Nós acabamos de ver que vários espíritos superiores disseram que nós não devemos divulgar o mal dos outros. Aí Santo Agostinho, ou acredito que é São Luís, não Santo Agostinho, nós vamos confirmar daqui a pouco. Ele vai dizer que somente em alguns casos nós devemos revelar o mal de alguém, que é quando ele faz um mal para a coletividade. Mas vamos ver qual é a resposta a essa pergunta. Devemos notar os defeitos dos outros e divulgar o mal dos outros? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha que pergunta profunda. Se todos são imperfeitos, nós nunca temos o direito, então, de repreender as pessoas? Vejamos a resposta. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então vejam, mesmo que sejamos imperfeitos, a indulgência que os Espíritos nos pedem não é de não guiar os passos de alguém que estão sob nossa tutela. Então, o líder religioso, o pai, a mãe, o tio, o parente de uma criança, de um jovem, tem o dever de guiá-lo, de repreendê-lo quando ele faz o mal. Usar de indulgência não é deixar de disciplinar, deixar de educar. Então nós devemos colaborar para o progresso, mas, por isso mesmo, devemos fazer com moderação, com um fim útil, ou seja, com um objetivo útil, e não como é feito na maioria das vezes pelo prazer de denegrir, pelo prazer de diminuir o outro. Então a crítica feita pelo Cristo não é a educação do pai, do mestre, do líder religioso. É a crítica maledicente, é a crítica maldosa. É essa crítica que ele nos pede para não realizar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade,
Então, tudo é a intenção do indivíduo. No primeiro, ou seja, na correção que se faz a alguém, é o dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Aliás, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigir a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, quando você critica alguém no sentido de educá-la, alguém que está sob sua supervisão, sob sua tutela, você deve se perguntar: será que eu estou fazendo o que estou pregando? Será que eu faço o que eu estou determinando que esse indivíduo faça? É essa a intenção, quando São Luís, autor dessa resposta, nos ensina. Resposta dada em Paris, 1860. Mais uma pergunta. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então a pergunta é, mais uma vez, devemos notar as imperfeições dos outros quando não há nenhum resultado positivo para essas pessoas? Notar esse defeito? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é proibido ver o mal, quando o mal existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Então ele está dizendo, não está errado ver o mal, quando existe o mal. Porque também não é bom você achar que só vê o bem em todo lugar. Isso é uma ilusão que prejudicaria o progresso. Então, a postura não deve ser fechar o olho para o mal, fechar os olhos para o mal, não é isso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Então, o erro não é mostrar o mal feito, é objetivar, diminuir a pessoa na opinião da sociedade. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Então o erro está na intenção do agente, de querer criticar o outro apenas para acariciar seu ego, a sua maledicência, a ter satisfação de pegar o outro em erro, enquanto que o indivíduo também erra. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, o que ele está dizendo? É diferente quando alguém não divulga o mal que existe no outro, porque tem o objetivo de que o próprio indivíduo não faça o mesmo erro, não cometa a mesma iniquidade. Então é diferente quando você divulga o mal de alguém para satisfazer sua maledicência, do que quando você oculta o mal de alguém para que as pessoas não notem o defeito daquele indivíduo, para que você possa exercitar em evitar o que reprova nos outros, em si mesmo. O que ele quer dizer é que nós devemos tirar a lição da situação. Se a pessoa está errando e esse erro não prejudica ninguém, nós não devemos revelar, para que nós possamos também criar em nós esse sentimento de que não devemos reprovar no outro o que nós também podemos realizar. Essa observação, em resumo, não é proveitosa ao moralista, ele vai perguntar. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, o erro do outro também serve de ensinamento para que nós não erremos, não erremos, né? Conjugação correta do verbo, né? Para que nós não caiamos no mesmo erro. Então, a resposta é bem direta. Divulgar o mal do outro jamais, apenas quando nós temos um dever de educá-lo, de sermos o seu professor, o seu tutor, o seu pai, alguém que tem o dever de educar esse indivíduo.
Essa resposta foi dada então por São Luís novamente, no mesmo ano em Paris. Mais uma pergunta. Haverá casos em que convenha-se desvende o mal de outrem? Em que convenha-se desvende o mal de outrem? Então, o autor da pergunta está insistindo, né? Acredito que seja Kardec aí, né? Ele está insistindo. Em nenhuma hipótese, então, nós devemos revelar o mal de alguém? Porque as mensagens dos Espíritos estão sempre vindo no sentido de que nós devemos ocultar o mal de alguém, passar a mão no sentido de não divulgar o erro do outro quando é para satisfazer a nossa maledicência. A exceção é bem clara, somente para educar o outro e quando faz mal para a sociedade, quando nós vamos ver agora. Então, Kardec insiste, em nenhum caso nós devemos desvendar o mal. Resposta: é muito delicada esta questão. Para resolvê-la é necessário apelar para a caridade bem compreendida. Então, para responder essa questão, somente apelando para a caridade perfeita. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, não há utilidade em divulgar essa imperfeição. Olha que resposta simples. Se a imperfeição de alguém só prejudica a pessoa, não devemos divulgar essa imperfeição. Porém, se a imperfeição prejudica terceiros, devemos ter o interesse de preservar o maior número das pessoas. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Vejam que a resposta do Espírito, portanto, é: cada caso é um caso. Se o mal de alguém prejudica os outros, em regra deve ser revelado esse mal. Porém, se é uma imperfeição que prejudica só a pessoa, nós não devemos comentar essa imperfeição, não devemos divulgá-la. Resposta dada por São Luís em 1860. E assim finalizamos então mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, passando justamente por todos os ensinamentos que trataram do perdão das ofensas, de quando devemos revelar o mal feito de alguém, enxergar as imperfeições. Passamos então pelas passagens evangélicas que falava Jesus do perdão ao próximo para que Deus nos perdoe, da reconciliação com os adversários antes de nos dirigirmos ao templo. E hoje aprendemos a perdoar as ofensas sempre, porque isso é uma prática de espíritos superiores, e que perdão real não é aquele que somente esquece e nunca mais quer ver o indivíduo, mas sim que soma ao perdão também o amor. É o ideal. Muitas vezes nós não vamos conseguir, mas pelo menos que não desejemos o mal, que não pratiquemos a vingança, que possamos perdoar, pelo menos momentaneamente, sem desejar o mal à pessoa e muito menos praticar o mal. Agradeço então a presença de todos mais uma vez. Na semana que vem daremos início ao capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o próximo como a si mesmo. Já tivemos um pouco desse ensinamento hoje, porque para perdoar é necessário amar. Mas iremos aprofundar nesse tema. Agradeço então a presença de todos e peço que a espiritualidade amiga possa abençoar a cada um. Nesses estudos que fazemos do Evangelho, que faremos das próximas obras do Pentateuco, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e pouco a pouco vamos aprendendo com Kardec e com os espíritos superiores as lições do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que responde tantas perguntas e questionamentos dos nossos corações aflitos. Que durante a semana possamos estudar as obras complementares, também aprendendo com André Luiz, com Emmanuel e tantos outros missionários do Cristo, a fim de que nos preparemos para a jornada na vida após a morte, indo a lugares resultantes da nossa conduta na terra,
praticando o perdão das ofensas, o bem, a caridade e, especialmente, o bem viver sob o Evangelho do Cristo em nossos corações. Graças damos a Ele, nosso Mestre, nosso modelo, e também ao nosso Criador, o Arquiteto Divino, que abençoa as nossas vidas diariamente com tantas bênçãos. Muito obrigado, amigo, e que essas bênçãos possam cair nesse momento sobre aqueles que estão sobre o erro, sobre a prática das atitudes insensatas e maldosas, deixando passar a oportunidade do perdão, da prática do bem e principalmente de galgar essa montanha que leva à nossa salvação. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que essas bênçãos possam cair sobre os nossos familiares, sobre os espíritos que assistem às lições, ouvem as nossas palavras e interiorizam o Evangelho do Cristo para mudarem as suas vidas, realizando a reforma íntima tão necessária e dando nova direção às suas existências, sob o regaço agora do nosso Criador. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez, e que a paz de nosso Senhor abençoe a todos os irmãos que nos acompanham. Até o próximo estudo.